sentir o vento soprar e a cada batida do coração escutar e a cada batida do coração escutar um mundo novo quero conhecer a cada página que eu ler e com este sábio amigo, seu nome é livro, eu vou aprender. E com este sábio amigo, seu nome é livro e eu vou aprender. Musicalidade infinita, embrenhada em nossos corpos sentintes, pensantes. Depois de ouvir aquele cordel de sons não mais sou o mesmo, sou outro, outros. E o mundo, o mundo, por causa de mim, por causa de nós, por causa da música que agora nos habita. E dança, e revolteia, e faz coreografias em nossa corporeidade. Nunca mais será o mesmo, mundo, mundos, outro, outros. Do caderno temático de música da Secretaria de Educação de Campinas, iniciamos o nosso Educação em Debate. Eu sou Risa Lemos e em minha companhia para conversar sobre o tema A Música que nos Transforma. Estão aqui conosco Mônica Araújo, que nos brindou com a nossa música de abertura. Mônica, que é pedagoga, graduada em pedagogia, pós-graduada em educação musical e agente de educação infantil no CEI Regente Feijó. E Luciana Cristina Talão Freitas, pedagoga, especialista em educação infantil com ênfase em música, atuando como apoio à gestão no CEI Regente Feijó e Chaiussum. Estão aqui hoje conversando conosco, abrilhantando o nosso Educação em Debate. Nós agradecemos a presença de vocês e a disponibilidade para conversar um pouquinho conosco sobre essa temática tão importante, tão relevante, que toca a nossa alma tão profundamente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E nós vamos começar, então, a nossa conversa de hoje, perguntando primeiro para a Mônica. Antes de mais nada, Mônica, fala um pouquinho para a gente sobre o papel do agente de educação infantil na nossa rede municipal de ensino, a importância desse profissional, que vai ser também complementado pela Luciana, que vai falar do ponto de vista da gestão, da importância desse profissional que compõe a equipe de educadores da escola. Mas vamos começar então conversando um pouquinho com a Mônica, que vai falar um pouquinho do trabalho que ela desenvolve, da importância do trabalho do agente de educação infantil, do ponto de vista daquele que está ali, com a mão na massa, fazendo o trabalho. Bem-vinda, Mônica, por favor, a palavra é sua. Eu agradeço primeiro, a oportunidade de ficar aqui, fazendo essa troca de conversa, É muito importante para mim, eu espero aqui representar o agente de educação infantil, A gente sabe que pelas atribuições do cargo, tá ali o educar, cuidar, todo mundo sabe que não se separa. A gente está ali também para auxiliar nas atividades de aprendizagem, desenvolvimento. A gente também ajuda, no planejamento da escola, tá certo? Na avaliação. Porque cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu dom, tem aquele que gosta de fazer, e por que não contribuir, Então, eu acho, primeiramente, se a gente tem um coletivo na escola, uma equipe, e a gente sabe que ali na sala, o professor trabalha ali, dependendo do equipamento, 2 ou 3 agentes mais, Então, se o professor dá essa abertura, se ele acolhe as nossas propostas, assim como a gente ajuda, e isso é muito importante, que a gente ajude ele a colocar em prática a proposta que ele vem trazer, então, eu acredito que tudo vai fluir muito bem, a gente vai conseguir desenvolver, a gente vai conseguir mostrar tudo aquilo que a gente tem para dar. Muito obrigada, Mônica. Luciana, e como que você, enquanto uma profissional que está na gestão da escola, como que você vê o trabalho do agente de educação infantil? Qual a importância desse trabalho para o funcionamento da unidade de educação infantil?
Bom, quero agradecer pelo convite, né? Por estar aqui com vocês. É uma honra para mim. Olha, o trabalho do agente de educação infantil, né, juntamente com o professor em sala de aula, ele é extremamente importante, né? Nós não podemos olhar o agente como alguém separado, né? Ele faz parte de uma equipe. Ele agrega essa equipe, por isso ela é chamada de equipe, né? Nós não podemos nunca deixar esse trabalho dividido dentro da sala de aula. E os agentes, eles têm muitas ideias. Uma sala, quando ela funciona como uma equipe, ela pode ter um trabalho muito rico a ser desenvolvido com as crianças, né? Então, eu digo que, na minha concepção, é algo, assim, fundamental, que essa sala, todas as salas que se compõem de agentes de educação infantil, seja uma equipe, né, de trabalho. E eu acho que isso vai enriquecer qualquer trabalho. Eu conheci a Mônica esse ano, né, um prazer, ela é uma linda, muito comprometida com o trabalho, assim como os profissionais lá do Regente, o Chailson. Mas, assim, é muito bom a gente encontrar pessoas, né, que fazem esse trabalho, né, com tanto amor, porque eu acho que o principal é a gente estar em qualquer função que seja ela de um agente, seja ela de um professor, seja apoio à gestão, seja diretor, seja qual for, a gente precisa desempenhar aquilo que nós escolhemos fazer com amor, né, amor e dedicação, e responsabilidade, e eu acho que todo o trabalho vai fluir com mais tranquilidade. Muito obrigada, Luciana. De fato, quando nós falamos do trabalho da educação infantil, o trabalho do agente de educação infantil ele é de fundamental importância. Nós não podemos falar num trabalho em rede, né, numa rede municipal, sem pensar em todos os profissionais que compõem esse trabalho, para que as nossas escolas funcionem, para que o desenvolvimento integral das nossas crianças seja consolidado e para todos os direitos de aprendizagem possa ser consolidado na nossa rede. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, de agradecer a Mônica enquanto profissional que atua como agente de educação infantil, que desempenha esse papel importante, né, vinculado ao trabalho pedagógico da escola, vinculado a toda uma proposta pedagógica articulada. É muito importante a gente pensar nesse sentido, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, né? A escola Regente Feijó e Chailson, né, tem um projeto de música que é chamado Música em Ação na Escola. Eu quero que vocês, então, comecem contando para a gente um pouquinho, e aí podem se sentir livres para complementar a fala uma da outra. A gente está aqui num momento de diálogo, de debate, de conversa. Então, conta para a gente um pouquinho do histórico desse projeto, o que motivou, quando que ele foi iniciado, quais são as ações que vocês desenvolvem nesse trabalho. Destaca para a gente algum momento emocionante, algum momento importante que esse projeto tenha possibilitado, tenha tocado vocês. Quem quer começar? Vamos lá? Então, vamos lá, Mônica. Isso tem 12 anos, né? Nessa escola já são 8 anos. E desde que eu iniciei lá, as meninas sempre me chamavam para fazer roda de violão. Assim, não só para minha sala. Porque eu fazia na minha sala e depois, eu também quero ouvir, eu também quero, né? E assim a gente começou de uma forma para fazer integração. Então, todas as salas se reúnem e a gente fazia aquele momento de, então, apreciação musical, né? Só que isso foi ganhando, com o passar do tempo, grande proporção, né? E dentro da escola, como hoje, não pode não parecer assim, mas eu tenho vergonha, né? A gente é tio, então, assim, é difícil pegar o microfone. E eu pensava nisso, nessa proposta dentro da sala de aula. Eu levava a minha caixa de som no microfone e colocava lá a criança para cantar no microfone, quem quisesse. É lógico, né? Tem que ser espontâneo, ele precisa vir dele, né? Essa vontade. E para as rodas de música, quando eu fazia com todas as salas, vinha uma criança e falava, eu também quero cantar. E por que não, né? Abranger, então, isso assim, para as crianças virem. E assim começou, ali em 2017, e hoje é o nosso grande, assim, protagonista, né, dessas vivências musicais que a gente tem dentro da escola, que chama uma roda que é quem vem para o microfone, né? Então, tem todo um
um processo, uma construção que a gente foi tentando e depois reavaliando, isso dá certo, isso não dá certo. E eu vou dizer assim, né, que no começo parecia uma roda eterna. Eram parecia que ia 2 horas de roda, porque todas as crianças queriam cantar no microfone. Mas como fazer para poder limitar esse número de crianças? Porque tem aqueles que são menores, que vão ficando, né, mais cansados. Tem as crianças de educação especial, que tem o seu tempo, a gente precisa respeitar. E eles adoram música também, eles querem participar. Então, todo é desafio, todo é motivo para a gente colocar ali, né, na nossa experiência, para a gente construir, desconstruir e refazer de novo. E assim o projeto foi crescendo. Então, veio a ideia de fazer inscrições. Então, é assim, quando começa ali a Semana da Roda, nós colocamos um banner, então a criança já sabe que se localiza ali, né, no tempo. Tá chegando a roda do microfone. Aí já começam as perguntas no corredor, né? Tia, quando a gente vai cantar? Eu já escolhi a minha música, né? Eu vou me inscrever. Então, eles já sabem, eu vou na sala, distribuo 3 inscrições por sala. A professora Márcia fez uma caixa para nós de inscrições, então eles já sabem colocar a inscrição lá dentro. Cada professora trabalha ao seu modo essa forma de escrever, tem aquelas que aproveitam também com os maiores, por exemplo, a questão da alfabetização, do letramento, né? E também a gente não pode esquecer que a sociedade é cheia de regras, né? Então, assim, com a questão das inscrições, eles têm essa noção. Espera um pouquinho, para participar, eu preciso me inscrever. Não é todo mundo, né, que pode. Eu não me inscrevi, então eu não posso participar. Se bem que a gente não é tão engessado assim. É lógico que uma criança ali na hora fala, eu quero, vamos, né, ser flexível nesse sentido. Mas um ganho muito grande que eu penso sobre essa questão foi na ampliação de repertório, porque se deixasse, a primeira que canta, por exemplo, a borboletinha, todas querem cantar a mesma borboletinha ou a baleia, né? Só que, assim, com a ampliação de repertório, é uma oportunidade da criança pensar numa música diferente, numa oportunidade dela ensaiar. Tem criança que ensaia em casa. Na avaliação de CPA, por exemplo, a gente teve, né, as famílias agradecendo e elogiando bastante o projeto e falando, meu filho ensaia em casa, né? Então, são todas essas, assim, e muito mais, né, gente? E sai também, né? É uma oportunidade da criança, ela já está se construindo aí no pensar, né? Porque ela já entende que talvez ela não quer cantar a mesma música, né? Aquela repetição que muitas vezes nós estamos acostumados. Então, ela já vai pensar em algo diferente. Não, o que eu posso levar diferente? Eu vou pensar lá na minha casa, vou planejar, eu vou me preocupar com aquele momento, né? Com aquele dia especial, com aquele tempo especial que está chegando na escola, né? E tanto como move, né, as crianças nesse pensar, nessa reflexão, é muito interessante. É muito importante a gente pensar, sobretudo, nessa perspectiva de envolvimento das famílias, de trazer a comunidade, né? Você menciona a comissão própria de avaliação, que é um mecanismo importante de gestão democrática da escola pública que Campinas tem, que envolve não só os membros da escola, mas toda a comunidade, as famílias, e que trazem uma devolutiva para a escola do trabalho que é desenvolvido. Bem, pessoal, nós vamos chamar um rápido intervalo e o Educação em Debate volta já. Educação em Debate. Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Olá, estamos de volta com o programa Educação em Debate, o programa da emissora de TV da Secretaria de Educação de Campinas. Nós estamos hoje conversando sobre o tema A Música que nos Transforma. E as nossas convidadas são Luciana Talão e Mônica do SEI Regente Feijó. No primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre a importância dos agentes de educação infantil para a rede municipal de ensino e para o trabalho coletivo desenvolvido nas escolas da rede.
E também conversamos sobre o projeto de música, Música em Ação na Escola. O projeto trabalha com o que a legislação preconiza, que é a musicalização das crianças, um elemento de fundamental importância para o desenvolvimento infantil. E agora, nesse segundo bloco, eu gostaria que vocês conversassem com a gente um pouquinho sobre o conceito de musicalização. Como que vocês definem esse conceito e qual é o objetivo do projeto? Referente à musicalização, quais são as atividades desenvolvidas com as crianças, pensando nessa perspectiva que é musicalizar. Então, quem quer começar a conversa? Mônica, Luciana. Então, bora lá, Mônica. Então, assim, talvez alguém esteja assistindo e ele não esteja ali dentro da área de educação e pense que ali na escola regular, a função da educação, da musicalização, é o ensino de um instrumento, né? Só que não é isso, né? O nosso trabalho ali, porque a música é currículo e a gente precisa, né, fazer essa vivência, é afetar as crianças, possibilitar que elas conheçam vários estilos musicais, né? Não só dentro do Brasil, como de outros países, apresentar a elas muitos instrumentos, os sons. Então, assim, como musicalizar? É justamente dessa forma, não é nem assim, como o pessoal fala, não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Se eu gostar de música e eu paro ali um momento com eles, nas tão famosas rodas de música, né? E eu dou importância naquilo que ela pede, por exemplo, a criança, ela tem aquela cultura musical, aquilo que ela traz de casa, né? E até eu trouxe um vídeo que uma criança canta uma música que a avó canta. E todo mundo até causa aquela estranheza. Nossa, mas essa música é difícil, essa música nem é tão ouvida hoje, né? E por que não? A gente falar um pouquinho daquele estilo musical com ela, falar um pouquinho daquela história, a gente fazer a pesquisa junto com eles, né? Isso é musicalizar, né? Trazer essa história da música em si, de como eu conheço a música, de como ela conhece a música. Eu até tenho um exemplo para dar. Quando eu era muito pequena, eu tive essa experiência. Uma professora chamada Adriana, ela tinha um cabelão comprido, assim, aí colocou do lado, era uma roda integrativa. Hoje eu entendo isso, né? Era uma roda de integração. E aí ela num banquinho colocou o violão e cantou uma música. Até hoje eu não esqueço do timbre dela, não esqueço da música, da letra, que ela trouxe uma letra que trazia valores pra gente, né? Que ajudava a gente ter empatia, se solidarizar com a vida do outro e o que eu tenho feito para ajudar o outro, né? E nunca me esqueço, e aquilo eternizou no meu coração. Então, às vezes eu não sei cantar o instrumento, mas eu sei cantar e eu gosto de cantar. Não preciso nem ser afinadíssimo, não. Mas cantar ali do seu jeito, né? Com carinho, com a ternura que a música traz, eu consigo musicalizar uma criança. Você vai afetá-la, né? E quando a gente fala em musicalização, né? A gente proporciona para as crianças o despertar desse gosto musical. Porque muitas vezes elas vão se deparar um pouco mais com diversos tipos de sons na escola. Porque às vezes na própria casa não vai ter essa abordagem. A música está em todos os lugares, né? Mas ali na escola a gente consegue aprofundar um pouquinho mais em questões que vai ajudar muito nesse desenvolvimento, né? Desenvolvimento das crianças. Na criatividade vai afetar muitas coisas, né? O senso rítmico das crianças vai despertar a imaginação, porque quando a gente canta, quando a gente fala em música, né? A gente não é só aqui, né? Num instrumento tocado, mas o que nós estamos fazendo, proporcionando aonde essa criança poderá chegar, na imaginação, as músicas com uma história musical, né? Tem umas músicas que são bem grandes e eles até demoram um pouquinho às vezes para conseguir gravar, né? Mas tem toda uma imaginação do acontecer dessa música. E eu acredito que nós, como educadores, nós precisamos proporcionar isso. Como a Mônica falou da roda de conversa, o meu aprofundamento na música foi referente à roda. Porque, para mim,
o meu melhor instrumento de trabalho, minha ferramenta de trabalho é a roda. Porque ali na roda eu consigo despertar várias coisas nas minhas crianças, né? Até aquela criança que é um pouco mais tímida, não fala tanto, a gente vai ter essa percepção na roda e através da música nós vamos contribuir muito para que essa criança avance, né? Para que ela fale, às vezes ela vai até começar a contar coisas da sua vida, se abrir, né? Através de uma música. Às vezes, algo que a gente faz através da música, ela vai ter a liberdade, a confiança, né, de chegar na gente enquanto professores, educadores, enquanto todos os envolvidos e vai falar. Eu tive já muitas experiências, né, e eu falo que a roda é o melhor lugar para a gente estar na educação infantil. A minha roda dura muito tempo, minhas amigas sempre falam quando eu estou em sala, né, Lu, como você consegue ficar tanto tempo nessa roda? E é uma roda rica, porque eu acho que o que a gente leva para lá, né, é o que a gente vai despertar neles. Se for legal, se tiver algo acontecendo que seja interessante, eles vão responder, né? E a música, eu acho que é um caminho que abre as portas para a gente chegar a muitos lugares que serão necessários na vida dos nossos pequenos. Muito bom, meninas. Agora eu convido vocês, e eu convido você que está aí do outro lado da tela, para assistir um vídeo mostrando um pouquinho desse projeto, dessa prática com a musicalização desenvolvido pelas meninas lá na escola. Bora lá? Quem vem pro microfone? Isso. Aqui eu vou de novo ensinar, lembra? Vamos assim, ó, relaxar nossas mãozinhas, pra gente deixar o nosso corpo bem à vontade, ó o ombrinho. Agora a gente vai respirar e vai soltar como o som da abelhinha, lembra? Como bom dia, amiguinhos, como vai? A nossa amizade como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, tromba do elefante, balançando sem parar. Eles se inscreveram com a Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o céu tá muito lindo e a Dona Aranha cantou. Muito bem, parabéns. Eles vão cantar a música A Baleia. A baleia. Ela faz bem, chua, 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 chua. Heloísa Macedo, a Laura e o Kevin. Eles vão fazer um poporri para nós. Bom dia! Catarina, você vai cantar a música de qual grupo? Conta pra turma. Da Encantoré. Muito bem, do Encantoré. Qual é a música? Cada bicho tem um jeito de falar, jeito de pensar. O sapinho faz rabbit. Como que é a música da moto, Theo? A gente vai ter que fazer uma música da moto com o Theo, viu, gente? A Diana e a Yasmin, da Turma do Gato. E elas vão cantar Meu Pintinho Amarelinho. Amarelinho, cabecinho na minha mão, quando o teto desistiu. E depois de assistir esse vídeo que mostrou pra gente um pouquinho da prática desenvolvida na escola, que tá deixando a gente com um gostinho de quero mais, nós vamos dar uma pausa rapidinho pro intervalo, porque a Educação em Debate ainda não terminou. E a gente volta já. Não sai daí! Educação em Debate.
Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate. O programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. O nosso tema de hoje é a música que nos transforma. E nós estamos aqui com a Mônica Araújo e a Luciana Talão, do Ser Regente Feijó, que conversaram com a gente nos blocos anteriores sobre a importância dos agentes de educação infantil para o desenvolvimento do trabalho na Rede Municipal de Ensino de Campinas, a proposta da musicalização, que é também uma proposta que está inserida nos documentos oficiais curriculares de todo o país, na Política Nacional da Educação Básica. Conversaram com a gente também sobre o projeto desenvolvido na escola, sobre a importância desse trabalho. E, meninas, sem dúvidas, as vivências musicais favorecem o desenvolvimento das crianças nos aspectos cognitivos, afetivos, motores. Nos falem um pouco mais sobre as atividades, sobre as ações desenvolvidas do projeto dentro da escola. Conta um pouquinho mais para a gente. Eu vou falar um pouquinho do que a gente realiza dentro da sala e também no coletivo, né? E, inclusive, a nossa intenção é que isso se expanda mesmo para toda a escola. Então, além dessas vivências de roda, que acredito que toda a sala trabalha, nós temos convidados instrumentistas, né? Nesse intuito de apresentar alguns instrumentos. A gente já recebeu, por exemplo, uma pessoa do bairro, né? Ele já tem escola de música, ele foi apresentar o violino. Então, algumas crianças conheciam, muitas outras não, né? Então, é essa vivência que a gente quer proporcionar. Semana que vem a gente vai receber o guitarrista e assim vai. Toda sexta-feira, por exemplo, coletivamente, aqui nós deixamos entrar num estilo de música para receber a família, né? Então, é muito gostoso, porque também depois a criança vem falar com a gente, tia, eu gostei daquela música, mas aquela música não estava um pouquinho triste? Ela fala, né? Então, depende muito do estilo. E essa conversa que a gente precisa ter, né? As brincadeiras musicais, dentro da roda do microfone, por exemplo, eu tenho isso comigo. Além de apresentar um instrumento, eu já começo, depois da acolhida das crianças, preparar o corpinho para cantar, né? Então, eu preciso ter um cuidado com a voz, eu preciso relaxar o meu corpo. Então, de forma lúdica, até porque eu não tenho a formação mesmo, né, da música. Agora é que eu vou fazer, porque com tudo isso que a gente pode ver, eu falei, não tem como mais eu ficar só nisso, né? Eu quero mais para poder passar para eles. Então, aquilo que a gente pode, né, ali, enquanto educador, passar para eles, eu passo. Por que não, né? Eu, por exemplo, eu preciso ser formada em música para trazer alguns conceitos, algumas propriedades do som. Por exemplo, como intensidade, timbre, duração. Eu não posso falar um pouquinho, olha, será que o Leão, a voz dele é grossa, né? Ou não? Será que é fina? Eu já não estou trabalhando ali uma propriedade do som. Mais tarde, se ele for estudar música, ele vai lembrar daquela vivência e vai conseguir fazer essa associação, né? Então, assim, por exemplo, ali na minha sala, a gente está fazendo agora uma árvore sonora. Na árvore sonora, ali já é uma vivência, né? Uma possibilidade de fabricar um brinquedo sonoro. E nós temos esse desejo de fazer a nossa escola, que é enorme, um parque sonoro. A gente até trouxe um formador de São Paulo, Marcelo Vieira, ele falou bastante com a gente sobre essa proposta. É um trabalho, assim, bem extenso, longo, mas eu tenho certeza que, como coletivo sempre abraça tudo, na escola a gente vai conseguir esse resultado. E são vivências assim que a gente vai proporcionando para as crianças. Sem falar das brincadeiras musicais, que eles amam de paixão, né? Usar a musicalização, as oportunidades que ela tem, né? Tem criança que desce para o parque, por exemplo, e pega um graveto e acha que é uma baqueta, e já está lá começando a tocar, né? Então, a gente aproveitar. Passa a fazer parte da vida, né, deles, né? Mônica, e da parte externa? Alguma coisa especial para você complementar? Da parte lá da onde tem do teatro lá fora? Isso. Algum especial que acontece lá também? A roda do microfone, ela acontecia lá fora, né? Nesse teatro de arena que a gente chama, né? Nós chamamos lá de redor. Só que assim,
nesse primeiro semestre, nós estamos impedidos de usar o parque por conta das árvores. Então, que até que isso se resolva, o projeto ter que ficar parado? Não. Então, nós tivemos que readequar, trazer ele para dentro do galpão da escola, né? Que é menor e não tem tanto aquela beleza ali, mas a beleza quem faz é o momento ali. E são as crianças, né, gente? Porque eles fazem tudo ficar tudo mais lindo, tudo mais lúdico, são espontâneos e deu certo, né? Agora tem algumas implicações, né? Que são, por exemplo, o nosso equipamento de som, que a gente sempre precisa melhorar. Porque se o microfone deixa de funcionar, a criança percebe. Então ela para de cantar, né? E fala, tia, não tá funcionando, né? E ela começa a bater lá no microfone, não tá funcionando. Então a gente precisa oferecer assim, esse momento com qualidade para as crianças. Assim. Então a gente conversa sobre isso no coletivo, a escola já está em busca, né? De fazer essa renovação de equipamentos, tudo para melhorar. Bom, então você dizia para a gente aqui nos bastidores uma experiência muito interessante, né? E como que isso reverbera na vida das crianças. Conta um pouquinho para o nosso telespectador a nossa conversa de bastidor. Ah, sim. Gente, foi lindo, né? Eu fiquei emocionada na hora, porque a gente tá com esse receio, né? De vir falar, né? Nossa, televisionado. Então, hoje de manhã, quando eu fui trabalhar, eu conversei com uma criança, porque a gente tenta estabelecer esse vínculo, né, com eles, essa conversa. Então, eu troco coisas da minha vida, da minha casa, assim como ela fala da dela, e tudo bem. E eu fui levar uma criança no banheiro e eu falei para ela, olha, a tia tá com um pouquinho de vergonha, que eu vou fazer hoje uma entrevista, falar um pouquinho, né, da música na escola. E aí, ela usou o banheiro, lavou as mãozinhas, e depois ela olha para mim e fala, tia Mônica, não precisa ficar com vergonha para fazer entrevista, é só você cantar a música do Bom Dia. Ou seja, né, em outras palavras, ela quis dizer, faz aquilo que a gente já faz aqui na escola, né? E isso foi lindo, maravilhoso, e eu falei, é mesmo, traduziu, né? Tudo que a gente precisa falar. A simplicidade da criança, né? Trazendo pra gente que a gente não precisa fazer muito. Falar exatamente o que a gente faz, falar exatamente o que a escola faz, a importância do lúdico, a importância da escuta da criança, e a importância do trabalho coletivo, né? A parceria, escola, família, escola, comunidade e a parceria interna. Equipe gestora, gente de educação infantil, professores, a escola é o tudo, é um coletivo. Mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para vocês dar uma dica de leitura para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. Eu quero deixar a dica desse livro, Música na Educação Infantil, Propostas para a Formação Integral da Criança, da Teca Alencar de Brito. Esse livro me ajudou muito no meu trabalho de conclusão de curso, me faz voltar, né, alguns aninhos aí atrás e saber o quanto foi bom usá-lo. Então fica uma dica, tem muita coisa boa aqui para vocês pesquisarem aí também e espero que ajude bastante, tá bom? Mônica, dá uma dica também para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Tá certo. Tem um segundo livro, né, da professora Teca também, ó, que é um jogo chamado Música, Escuta, Experiência, Criação, Educação. Ele fala muito da prática, o que dá para ser feito, né? E lembrando sempre também, Risa, que às vezes a gente faz uma prática e a gente pode ir aprimorando ela, né? Não precisa ficar engessada naquela. Então, a gente tem muitas possibilidades de fazer aquilo ficar diferente, melhor, do seu jeito, né? E outra também que eu gostaria de trazer é esse aqui, ó, Pedagogias, Educação Musical, né? Tereza Mateiro e Beatriz Hilari. Esse livro, ele aborda alguns músicos, alguns teóricos musicais, né? Como o Schaeffer, por exemplo, que fala das paisagens sonoras. Então, assim, é bastante bacana. E, de repente, você se encontra num autor ali, né? E queira se aprofundar um pouco mais. Muito obrigada, meninas. Nós agradecemos muitíssimo Luciana e Mônica, que prontamente aceitaram o nosso convite, pelas ricas contribuições que vocês trouxeram sobre o tema A Música que Nos Transforma. E eu digo a vocês que o nosso papo sobre música não acabou. Nós teremos mais um programa com as nossas convidadas e elas vão mostrar para nós, os educadores, famílias, outras possibilidades de trabalho com música. Nós agradecemos também você que está aí do outro lado da tela por estar com a gente em mais um programa. Você pode rever esse e outros programas, as matérias, no nosso canal de streaming EducaFlix e nas nossas redes sociais.
Muito obrigada, meninas. Obrigada por você. Saudações e até o próximo programa. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.